Essas ocasiões, essas cerimônias que tem, essas reuniões que tem no aniversário de falecimento e de nascimento do Adianchá, num Papão que fica extremamente lotado. Ao ponto que algumas coisas a gente só consegue encontrar similar com coisas mundanas aqui no Ocidente, né? Por exemplo, cheguei uma. Não lembro se eu fui duas vezes ou fui uma vez, agora não lembro ao certo. Mas eu fui na. Acho que não foi, foi no aniversário de falecimento, que é no começo do ano, que é na estação fria da Tailândia. E aí, tipo, não tem. No mosteiro não tem cabana pra todo mundo, né? Não tem dormitório pra todo mundo. Então o que as pessoas fazem, inclusive os leigos. Os leigos, muitas senhorinhas vão lá, tipo as beatas de mosteiro. Muitas senhorinhas acampam no mosteiro. Acampam no mosteiro, na floresta do mosteiro. É a barraca, eu levo o glote e acampa lá. Mesmo os monges, não tem culto pra nem 10% dos monges que vão lá, a maior parte tem. 99% tem que dormir ou numa barraca ou no glote, que é aquela barraca de guarda-chuva dos monges. E o desafio começa logo quando você chega, né? Eu lembro quando eu cheguei, acho que a primeira vez que eu fui com o glote. Aí você entende todo o propósito da coisa, né? Você coloca lá, para montar o glote, você precisa pendurar o guarda-chuva em algum lugar, né? Porque é o telhado da estrutura da barraca. Né? Você tem que fazer, pegar uma corda, amarrar entre duas árvores, e aí você tem que colocar aquilo como suporte para o guarda-chuva. Né? E aí você coloca o seu plástico no chão, coloca o seu pano de sentar e aí você tem sua barraca improvisada, estilo mais conservador. Só que aí, tipo, você tá na floresta, né? Então, assim, e a floresta da Tailândia tem um dos seres mais insignificantes, é um dos mais incômodos, né? Formiga. As formigas mordem bastante. Acho que naquela vez que eu fui, eu acordei mais de 3 vezes durante a noite sendo mordido por milhares de formigas ao mesmo tempo. E você tem que levantar, chacoalhar tudo, descobrir de onde que elas estão vindo, tentar passar detergente no cordão para ver se elas não vêm mais, mas assim, conforto é uma palavra que não existe. Eu falei assim, não, realmente, isso aqui é. Se é fazer médico, não é pra ser fácil. Eu sempre falo quando vem esses mestres aqui no Brasil, quando vai fazer médico, vai no mosteiro, alguma coisa de obstáculo acontece. Então essas coisas aconteciam também. Aí você, formiga virou um assunto. Você tem que fazer, usar até o material que você tem para se proteger das formigas sem quebrar os seus preceitos. Manter as formigas sob controle. E lugar frio, meu Deus. Tipo, Tailândia, é que assim, na Tailândia, como é um país quente, você não tem muita roupa de frio, né? Então, quando fica 12 graus, tipo quando tava lá em Ubon nessa época, tava gelado. Tava gelado. Não tem água quente para tomar banho. Usar o banheiro é pior que deve ser essa coisa. Eu não costumo frequentar shows e tal, mas o pessoal que vai em show deve ser uma experiência similar. Aquela fila quilométrica para você usar o banheiro. Então você tinha que planejar muito bem sua ingestão de líquidos e torcer para não ter nenhuma reação. E tomar muito cuidado com o que você come para evitar alguma reação, porque ir ao banheiro é um luxo. Que é aquela fila quilométrica, você tem que esperar meia hora na fila para você conseguir usar o banheiro. Tipo, eu lembro como frio foi um assunto. Isso que eu sou de Minas. Mas assim, em Minas a gente tem uma roupa de frio, né? Agora a Tailândia é um país quente, os monges têm só aqueles três paninhos fininhos. Tipo, um lugar frio. Pra acordar, pra você não conseguir dormir. Você não dorme muito fundo, né? Você dorme superficial. As formigas acordando se à noite mordendo também. Assim, né?
austera. Aí o sino da manhã é um toco de madeira batendo no meio do mato lá, tipo um bambu oco batendo, um barulho de tucano, sei lá, um barulho de cano oco batendo no mato, tem que acordar, aquilo é o seu despertador. 3:30 da manhã. Aí você chega no salão, acha um cantinho no salão, o salão já tá lotado de gente. Lotado de gente. A área plataforma dos monstros, você entra na beiradinha quase caindo, porque não tem espaço. De leigo cheio. Aí daqui a pouco começa o cântico. Toca o sino. O monge fala, eu sou. Aí o monge, você não escuta mais a voz de nenhum monge. Acabou. Os monges, não tem como você escutar a voz de nenhum dos monges. Porque as metis, as monjas e as leigas lá atrás, meu Deus, não tem como vencê-las. Elas se controlavam o cântico dali na frente. Tipo, alto, claro, com energia. Tipo, o que está acontecendo aqui? Aquilo bem inspirador. Isso. Tipo, todo mundo lá, 3:30 da manhã, sentadinho, no frio, no chão duro. Não tem nem isso aqui não. Isso aqui é luxo. A gente só sentava com paninho. Paninho, que é tipo. Seria equivalente a sentar, sei lá, se cortar essa parte de cima, né? Sentar em cima disso, basicamente. Às vezes está no chão duro. Na pedra gelada, aquelas pedras geladas, sabe? Aquelas pedras, tipo. Exemplo, tipo. Não sei, não sou muito especialista com pedra, granito, mármore, sei lá o que. Uma pedra gelada, essas pedras que eles usam pra fazer acabamento. Pedra gelada, dura, sem almofada. Você tem que sentar. E o povo lá fazendo cântico, 1 hora de cântico, depois senta meditação. Depois da meditação, aí se prepara para sair pro Pindapata. E aí o Pindapata, como as pessoas sabem que tem essa cerimônia, né? Tipo, várias pessoas, discípulos leigos que têm fé, se organizam para oferecer. Aí você vai nas rotas de Pindapata. Aí no portão é uma loucura. O portão do mosteiro é uma insanidade. É muita coisa, é muita coisa. Tipo, muito ocidental chora quando vê pela primeira vez, porque tipo, é impressionante. Assim, você nunca viu aquilo antes, né? Tipo, aquela generosidade se manifestando tão claramente. Né? As pessoas doando de tudo, doando arroz, doando requisitos, doando comida, doando flor, doando água, doando muito mais do que você precisa comer. Tanto que os monges vão coletando e aquilo depois vem alguém atrás com um carrinho coletando para levar para o mosteiro, porque aquilo depois deve ser compartilhado com todo mundo, né? Tanto com os monges como com os leigos, né? Que estão no mosteiro. Aí monta uma grande mesa de buffet com todas as doações lá. Múltiplas mesas, né? Porque é tanto doação como múltiplas mesas, os monges se servem, depois os noviços, depois os leigos e assim vai. Em harmonia, tanta gente no lugar, em harmonia, em silêncio, de forma respeitosa, as pessoas participando das atividades, ajudando na limpeza do mosteiro. Tipo, aquilo é marcante, assim. Quem tiver a oportunidade algum dia de ir, super recomendo. Apesar de ele não falar, não, eu não falo tailandês. Vá, compensa. Você não precisa entender tailandês pra ver o que tem pra ver lá. Tipo, só de você estar lá, tipo, tem esse efeito, assim. Assim, impressionante. E tem as palestras dos monges ocidentais também. Então, sempre tem alguma coisa para quem fala inglês. Então, assim, é bem interessante para essas coisas, né? Você se. Por mais que seja uma coisa cheia de atividades, num local mais movimentado, né? Tem o seu efeito. Né? Você assiste várias palestras e vários discípulos do Ajahn Chah participam. E se sente parte de um grupo.
se sente parte de um grupo, você participa daquilo. Você vê, essa coisa de pertencimento tem o seu papel, né? Aqui no Brasil, você vê, se a pessoa é budista numa cidade do interior, ela se sente muito isolada, ela se sente alienígena, tipo, não tem muita gente com quem compartilhar aquilo, ela, sei lá, vai no retiro uma vez por ano e vai no centro de meditação e tal. Então é algo que, você vê, aqui a gente tem um pouquíssimo limitado o número de contatos que a gente tem, né? Pessoas que a gente encontra regularmente, né? Por isso que o mosteiro acaba sendo um hub de networking, de amigos do Dharma. Então é algo importante, né? Que tem o seu efeito, né? E assim, várias pessoas a gente encontra nessas cerimônias, né? Vários, seja praticantes que a gente encontrou em outros mosteiros, que participaram no mosteiro que a gente morava e tal, a gente encontra lá também. E aí tem as histórias dos, dos discípulos de Ajahn com o Ajahn e por aí vai. Em uma das ocasiões eu lembro que teve até uma ocasião que eu recebi um grupo de discípulos da Malásia, né? E o Adjana estava lá. O Adjana, como ele tinha problema de saúde, ele ficava hospedado no CUT Hospital de Phnom Penh, né? Que é o CUT onde o Ajahn Chah passou os últimos anos, né? Tem uma infraestrutura um pouquinho melhor. E aí lá ele deu um Dhamma Talk falando. Foi um Dhamma Talk poético, assim, né? Ele falando de tipo. Em frases curtas, né? O que, que o Ajahn Chah ensinou. Né? Tipo, vou dar uma fuçada depois ver se eu acho isso pra traduzir para português. Que era tipo, era em versos curtos e com significado. Aquele meio estilo meio zen, assim. É o Ajahn Kaliano, o abade lá de Melbourne, traduziu. Não me lembro agora. Me ocorre exatamente. Tem que dar uma pesquisada para achar. E assim, essa coisa pros leigos, né? Tipo, é uma ocasião muito boa de fazer mérito, né? Então as pessoas têm fé no Ajahn Chah, na Sangha. Por exemplo, a pessoa tem, sei lá, um carrinho de cachorro-quente, tem uma coisa de algodão doce, tem alguma coisa de sorvete. Aí essas pessoas vão pro mosteiro, aí tem, tipo, vira uma, tipo essas coisas de, como é que fala? Semana Santa aqui no Brasil, festa junina. Cada um leva sua barraquinha, monta lá e oferece seus produtos de graça para as pessoas, né, praticando generosidade. Então a pessoa do carrinho do coco, lá, aqui no Brasil, o coco do mesmo jeito que no Brasil tem na Tailândia, o coco é uma coisa onipresente. Então o cara do coco vai lá, o cara do sorvete, o cara da cachorro quente, do algodão doce, e por aí vai. O cara que tem uma loja de café, que tem um quiosque de café móvel e tal. E aí tudo aquilo aparece no posteiro. É bem inspirador ver as pessoas assim, né? Tipo, as pessoas vão lá, contribuem, ajudam umas às outras a preparar as decorações, as cerimônias, preparar, arranjar os arranjos de flores para os altares, né? Para todos os altares do mosteiro. Então, porque imagina, vem muitas doações de flores, né? Então aí as pessoas têm que arranjar aquelas flores, encaminhar para colocar no altar, aí fazem arranjos, isso e aquilo, em harmonia, as pessoas ajudando, reúne, faz aquilo. Então tudo isso tem o seu papel, assim, né? Tem um efeito na mente, essas coisas. Por mais que não seja meditação formal, né? Se a gente olha, a gente tem sensibilidade, olha com cuidado para essas coisas, né? Tipo, tem um efeito, assim. E você vê que as pessoas eram muito felizes fazendo tudo aquilo. Apesar, ficavam muito felizes de fazer tudo aquilo e contribuir da forma como podiam, né? Muitas pessoas humildes que tinham lá um carrinho d'água de coco, mas elas iam lá e ofereciam lá, naquela semana lá, estavam lá oferecendo água de coco para todo mosteiro, sem cobrar nada. Nesse ponto, os tailandeses assim, são exemplares. Assim, a coisa da generosidade, tipo, a gente. Tipo, se tem uma coisa que a gente. Se algum dia a gente for na Tailândia ou tiver contato com os tailandeses, uma coisa que a gente deve observar é como eles
se comportam com relação à generosidade, com relação a gestos de respeito. Isso é algo que eu acho muito válido, né? Eu absorvi bastante a presença deles. Em termos de generosidade, tipo, a criatividade deles para generosidade, tipo, é algo muito sábio. Assim, tem uma sabedoria muito boa para generosidade. Né? Então, coisas que a gente não imagina muito que eles têm desenvolvido. São gestos de respeito também, né? Tipo, pra você ter uma ideia, por mais que você imagina, o pessoal de Rubon tem tanta fé nos monges que, tipo, como eu falo, fica até um negócio meio assim, você como monge novo, assim, tipo, você fala assim, nossa, eu tenho todas essas quelezas na minha mente, né? Aí você começa a andar pelo mosteiro, assim, daqui a pouco tem um tanto de senhorinha prestando reverência, assim, você fala assim, meu Deus, eu acho que eu não tô nesse nível, não. Não tô nesse nível, não. Tipo, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso é pros árabes do passado, isso não tem nada a ver comigo. Essa reverência não é pra mim. Então, assim, mesmo os samaneiros e tal, alguém com um manto marrom lá, tipo, as pessoas, você começa a andar no corredor do mosteiro, daqui a pouco tem prestando reverência, tipo, do nada, sem falar nada. Tipo, o pessoal tem uns gestos de respeito, assim, bem desenvolvidos, né? Muito bonito de ver todas aquelas, tudo que eles fazem nessa cerimônia. Vê se eu acho o vídeo da gravação, porque o Mapa já tem cheio dos vídeos, eu vou ver se eu acho o vídeo de uma gravação pra vocês verem como que é a cerimônia. Na semana que vem eu mostro. Deve ter alguma coisa, pra ter uma ideia melhor. E o mais interessante é isso, essa coisa da felicidade. Tipo, isso é uma coisa dos tailandeses, assim, tipo, as pessoas faziam tudo aquilo felizes, muito felizes. Enquanto que a minha experiência aqui no Ocidente, né, muitos retiros a gente ia, as pessoas todas tristes, né, todas, tipo, sérias, tipo, muito tensas. Estamos fazendo retiro, o Buda ensinou sobre o sofrimento, aquela coisa tensa, pesada. Tipo, os tailandeses bem leves, assim, muito felizes praticando aquilo. Muito felizes de estar colaborando com o mosteiro, praticando, participando das atividades. E, tipo, a energia dos cânticos não mentia, né? Tipo, quando começava o cântico, o monge não tinha mais poder, mesmo com o sistema de som de última geração do mosteiro. Não tinha como passar as metis, não tinha como. Não tinha sistema de som que superasse a voz delas, porque elas faziam muito alto. E com clareza e com harmonia, aquele negócio ecoava no salão assim, tipo, o pessoal até brincava, né? Tipo, até os devas estavam ouvindo, de tão alto que estava fazendo. Então, por mais que tenha, seja um período que tipo, você tenha todas as dificuldades, sei lá, você não dorme direito, porque tem formiga te mordendo à noite, ou então tá muito frio, ou então você não consegue tomar banho, porque tipo, o único horário que você consegue tomar banho é 10 da noite, e tá muito frio nessa hora. Porque de dia tem muita fila no banheiro, você não consegue. Então a única hora que você consegue tomar banho é 10 da noite. Aí a água tá muito fria. Aí, tipo, de dia tá muito quente. Não tem sombra que segure, né? Aquele bafo da Tailândia. Ainda assim, tipo, você vê que tem benefício. Você vê, você encontra coisas boas nisso. Né? Tem a dificuldade de ter que ficar na floresta, ter que acampar, ter que não ter banheiro, ter que acordar mais cedo que o normal. Tem coisas que a gente aprende com isso. Então, assim, é um convite para olhar para o mosteiro que a gente tem aqui. Você vê. Muitas vezes o mosteiro está aqui do lado, né? Mas a gente não vai. Ou então não aproveita tudo que tem para aproveitar. Então, assim, não ter medo dessas coisas, né? Por mais que seja um pouco mais difícil, não vai ter janta, não vai ter sopinha à tarde, não vai ter isso, como é que eu vou fazer e tal, assim. Não tenha medo dessas coisas, não se limite por essas coisas. Tem muita coisa que a gente perde, né? Se a gente simplesmente se amedrontar com isso. Então é muito interessante a gente
saber que, tipo, se a gente for querer praticar o Dharma, né, vai ter dificuldades, né, vai ter obstáculos, né. O Ajahn Mudito falou alguma coisa no passado a respeito, que era como, sei lá, você decide se você quer sair do samsara, né, mas aí todos os seus devedores kármicos, todas as suas dívidas kármicas do passado vão vir para te cobrar, né? Então, assim, e te causar obstáculo, né? Então, assim, não é para ser fácil, né? Não vai ser fácil, né? Se fosse fácil, ninguém tava no samsara. O Buda fala num daqueles versos de reflexão no final, né? Não é pelo. Como é que fala? Não é pelo. Supremo é alcançado pelo Supremo, não é pelo crasso? Ele tinha falado, né? Isso. Não é através daquilo que é crasso que o Supremo é alcançado, mas sim por aquilo que é supremo que o Supremo é alcançado. Então, assim, se a gente quer algo na direção da felicidade suprema, né? Então tem que saber que vai ser difícil, né? Não vai ser fácil. Qualquer esforço nessa direção vai ser difícil, vai ser encontrado com dificuldades, né? Então a gente precisa ter desenvolver as qualidades para ter energia para fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Um passo de cada vez. A gente nunca sabe o que vai aparecer embaixo, né? São várias camadas da mente, né? A gente está praticando, 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 daqui a pouco parece um ponto, tipo, totalmente inesperado e aí você tem que lidar com aquilo. Ok, olha, esse é o meu bloqueio agora, então eu tenho que lidar com isso. Daqui a pouco você vai praticando outro bloqueio. Então, você nunca sabe o que vem pela frente, né? Mas você sempre tem que saber que vai encontrar outro bloqueio. Vai ter alguma coisa que vai travar depois. Então, por hoje, acho que seria isso. Alguém quer perguntar, compartilhar alguma